Eu tenho uma história muito interessante com a minha carreira, porque eu sou de 52, tenho 72 anos, eu sou uma pessoa do ano bissexto, já começa aí que eu sou de 29 de fevereiro, né? Já é uma diferença minha aí. Mas a televisão chegou no Brasil na época que eu nasci. E dificilmente os pais tinham televisão em casa, porque era uma coisa que chegou nova, até começar a gente a ter condições de comprar, de ter em casa, mesmo porque não tinha, né, muita mercadoria, quer dizer, eu nunca vi uma televisão. E se eu tivesse visto, também não ia ver balé, com certeza. Hoje um pouco mais fácil, mas não era. E eu desde pequenininha senti essa vontade de fazer balé. E eu falava para o meu pai que eu queria fazer balé. E eu tive um pai maravilhoso, aliás, um pai e uma mãe. A gente sempre fala do pai, porque naquela época a família era patriarcal. Estou falando de 70 anos atrás. Então eu falava para ele que eu queria fazer balé. E ele ficava desesperado e falava para minha mãe: Mara, onde que nós vamos pôr essa menina fazendo balé? Eu tinha uns 4, 5 anos. E aí não tinha onde fazer, ninguém nem sabia, não tem para procurar numa internet, né, num Google. E eu sempre quis fazer balé. Aí eu tive, a minha mãe num dia, ela estava numa padaria, uma vendinha, né, que usava caderneta, lembra, para anotar o que comprava, tudo. E ela estava falando: ai, estou tão triste, a minha filha não para de pedir que ela quer fazer balé, eu não sei onde colocar. E nesse dia, tinha uma pessoa lá, que era uma francesa, com um sotaque assim, bem assim, afrancesado, mesmo arrastado. Ela falou: ah, eu posso te ajudar, porque eu fui bailarina na França. E eu estou aqui, morando aqui em São Paulo, em tal lugar muito próximo da minha casa, que eu ia a pé, e eu posso ajudar a sua filha nesse momento a começar a aprender balé. E foi assim que eu comecei a fazer. Eu ia na casa dela, eu fazia minhas aulas segurando na mesa de jantar dela. Quantos anos você tinha? Eu acho que nessa altura eu devia ter uns 7, 8, eu não tenho noção exata. Bem novinha. E fiquei lá com ela alguns anos. E não dava para eu crescer, lógico, ela empurrava os móveis. E você sabe que quando ela me levava assim no quarto que ela tinha de hóspede, e tinha um baú que ela abria, aquele baú, com aqueles figurinos que ela ainda trouxe alguns, e uma sapatilha, aquilo me vinha uma coisa assim, que eu ficava assim mais encantada do que eu já era. Foi assim que eu comecei a fazer balé e tive a sorte de ter um pai que me ajudou, né? Procurar onde fazer e me deixou fazer. Daí eu fui encaminhada para a Escola Municipal de Bailados, que eu acho que hoje tem outro nome já, mas é a Escola de Bailado da Prefeitura de São Paulo, acho. E aí segui todo o meu curso, a minha base, meu curso foi feito lá durante 8 anos, né, que é o curso. Na época que eu queria fazer balé, o balé não era uma coisa muito bem vista. As meninas, as moças que faziam balé, não eram moças assim, né, muito bem vistas. Mas eu nunca ouvi isso do meu pai. Porque eu tive um pai tão espiritualizado que ele via que aquilo fazia parte de mim. E me incentivou, me assistiu todas as vezes que eu fui dançar, não faltou em nenhuma. Ele se sentiu orgulhoso por eu estar dançando, por eu ser quem eu sou, entendeu? Então isso é uma coisa muito importante, que eu acho que eu tenho que passar esse recado para os pais e as mães, né? Que as pessoas têm que ser felizes naquilo que elas procuram, né? E aí fui seguindo a minha carreira, me formei, fui fazer diversos cursos adicionais. Eu sou uma pessoa que estudei pedagogia e educação física em nível universitário. Depois tudo isso para o balé, nada para outra coisa. E depois fiz uma pós-graduação na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP. E eu consegui defender uma dissertação de mestrado justamente falando da qualidade do ensino da dança no Brasil. E trazendo a metodologia da Escola Nacional de Ballet de Cuba como um novo paradigma para a dança. Queria falar uma coisa para quem está me ouvindo, que é o seguinte: na vida a gente não deve se dever nada. E eu nessa minha trajetória profissional, artística, eu não pulei nem numa etapa. Eu não deixei de arriscar, eu não deixei de errar,
eu não deixei de acertar e eu não pulei nenhuma etapa. E hoje eu me sinto uma pessoa extremamente realizada por ter conseguido chegar ao máximo que eu podia em termos de focar na formação profissional das crianças, com a filosofia de educar através da dança e ainda ensinar a dançar bem. Então, quando eu olho para trás e vejo essa minha vida, eu fico muito feliz porque em nenhum momento tem um susto, um suspiro, uma falha, um vácuo, porque eu fui par e passo crescendo dentro dessa área. Eu comecei a dar aula, eu tinha uns 14, 15 anos, que eu sempre fui muito adulta, muito assumida, e com o negócio de balé era muito sério. Então eu, como eu já era uma moça assim, formada fisicamente, vamos dizer assim, já não era uma criança, sabe? Com 14, 15 anos já comecei a dar aula para as crianças pequenininhas. Então, se você imaginar que eu tenho 75, 72, você tem que descontar uns 15, é todo esse tempo que eu trabalho com a dança. Estudando e tudo, mas dando aula já. Daí, a minha escola, aconteceu o seguinte, eu tenho 2 irmãs, e todas pedagogas, uma psicopedagoga, psicóloga, outra diretora da escola também pedagoga, e o papai então investiu em uma escola para nós, de educação regular, e fez uma sala para mim, certo? Isso daí já faz mais de 50 anos, né? E fez uma sala dentro dessa escola que era de balé, como hoje as escolas têm, né? E aí foi assim que eu comecei a dar aula e formar a minha escola. O que acontecia lá? Na hora do recreio, eu ficava enlouquecida com o barulho. Porque eu não dava aula só para as crianças da escola, eu dava aula para todo mundo que quisesse fazer balé. Mas as turmas do horário de recreio, que eram divididos, eu não podia atender, aquilo me dava um desespero, com o barulho da criançada correndo, chorando, sabe como é que é recreio? Pois é. Aí eu falei, não, eu vou arranjar uma casa só para o balé. E foi aí, isso foi em 77. E foi aí que eu abri a minha sede, quer dizer, onde eu considero a escola efetivamente, né? Por isso ela tem a idade da minha filha, que hoje é que dirige a escola, a Juliana, ela tem 47 anos. E por acaso eu aluguei a casa, fiz tudo e depois vi que estava grávida. Então eu comemoro o aniversário da Juliana e da escola sempre juntos, porque acho que elas são gêmeas. Então foi assim que eu comecei a minha escola, e daí foi uma beleza. Dava aula com ela na barriga, dentro, fora, e depois tive gêmeos também. E ela sentava aqui na minha barrigona de gêmeos e eu dava aula do mesmo jeito, as pessoas ficavam enlouquecidas, que achavam que eu ia ter da luz ali. A Ju nasceu dançando, então, literalmente. Nasceu dançando. E eu também, depois que ela nasceu em 77, em outubro, em dezembro eu já estava pronta para dançar, imagina isso. Aí também dancei, mas foi a última vez também, que daí vieram os gêmeos e aí acabaram comigo. Quando eu estava na Escola Municipal de Bailados, foi introduzida lá a metodologia da Royal. E a minha professora da época ficou enlouquecida em preparar uma turma para esse exame, para a gente começar a seguir esta metodologia. Eu devia ter mais ou menos uns 16, 17 anos, né? Porque eu estava na escola ainda. E aí fomos fazendo todos os exames da Royal. Bom, acabou o curso, eu me formei, estudei, virei professora da Royal e comecei a atuar na minha escola com esta metodologia por 15 anos. Quando chegou assim, com 15 anos, eu falei, será que o meu esforço é para só isso? Não quero. Eu acho que a pessoa que é, vamos dizer assim, como é que eu falo sempre? A pessoa que é conformada não evolui. Só evolui a pessoa que é inconformada com as coisas, que quer sempre procurar novos desafios, procurar evoluir. Se você é muito conformado, você fica lá naquele patamar. Aí me deu assim uma coisa, e eu fui procurar outra metodologia que pudesse atender às minhas necessidades. Porque quando a gente fazia
dava aula para as alunas e usava essa metodologia, estou falando da época em que eu era professora da Royal. A gente recebia o exame pronto e tinha que decorar aquilo e acabou. O professor não entrava na sala de aula e você não era nada mais, nada menos do que um repetiteur daquela aula que estava sendo dada e não podia assistir o exame. Quando vinha a nota, né, o reporte com a nota e você achava que era incoerente, você não sabe, você não viu a aluna, não sabe como é que ela foi. E várias coisinhas que eu fui reparando e fui junto com o meu marido, que já está, nessa época ele já estava comigo há alguns anos, e nós fomos viajar, fomos conhecer muitas escolas e eu fui procurar alguma coisa que eu pudesse me atender e ser aquilo que eu esperava mesmo de uma boa metodologia. E então, nessa ocasião eu dava aula, dirigia a escola. Às vezes eu dançava, assim, alguma coisa que não é mais um clássico na ponta, um contemporâneo, alguma coisa, mas eu estava voltada para formar a minha escola para que ela fosse modelo. Essa era a minha intenção. Lógico, gente jovem, com ensaio e erro, mas sempre pretendendo acertar. Depois de toda essa pesquisa que a gente fez, eu tive a sorte de assistir um espetáculo que veio um bailarino cubano dançar aqui em São Paulo. Aquilo me deixou tão impressionada, que eu falei, não é possível que tem gente que dança desse jeito. E aí eu fui atrás de onde era, consegui falar com a escola há 30 anos atrás, que hoje já é difícil, 30 anos então era muito mais, mas eu tive a sorte de ligar e ser atendida pela diretora da escola, que é a professora Ramona de Sá, que foi a minha mentora, que foi aonde eu aprendi a ser professora e ser quem eu sou na dança. Eu sou eternamente grata por ela, trouxe ela para cá, ela veio com um bailarino, aluno da escola, foi um sucesso, e ela falou, por que você não vai em abril para Cuba, porque tem encontro de estudante? E aí fui eu lá com um monte de pessoas, e no avião eu fui traçando um projeto. E aí, depois de muito custo, de muita conversa, que eu saía exaurida, com todo mundo do governo, muita gente, eu não falava espanhol, e eles também quase não me entendiam muito bem, que eu consegui assinar o contrato de exclusividade para trazer a metodologia para cá da Escola Nacional de Ballet de Cuba. E aí o resultado foi estrondoso. Tanto é que em 1999, nós fomos para Joinville participar do festival, foi o primeiro ano daquele festival que eles têm, que chama-se Meia Ponta. E podia levar 3 coreografias em cada idade, vamos dizer assim. Tem o meia ponta, depois tem o infantil, o juvenil, o intermediário e o avançado. E nós ganhamos todas as medalhas, as 3 medalhas em cada categoria, e nós ganhamos mais melhor escola, melhor direção, melhor coreógrafo, melhor... Não, foi um escândalo. E aí eu tive que voltar para lá para receber os troféus, não conseguia segurar, que foram ao todo 18 troféus num mesmo festival. Eu acho que isso na história do Festival de Joinville não existe. Pode ser que as pessoas tenham ganho 18 troféus no decorrer dos anos, mas num ano só nós.